Entre o estrondo de um foguete em chamas e o silêncio de um laboratório futurista, Peter Parker descobre que ser um herói é um fardo solitário. Enfrentando o ódio da imprensa, o desprezo de seus ídolos e a audácia de um mestre dos disfarces, o Homem-Aranha luta para salvar uma cidade que o rotula como vilão. Uma jornada visceral sobre sacrifício, onde a maior batalha não é contra monstros, mas contra a injustiça. Capítulo 1. O preço do silêncio. Parte 1. O ar dentro do pequeno quarto no Queens era denso, uma massa invisível que parecia resistir a cada movimento de Peter. Estava carregado com um cheiro nostálgico e levemente triste de papel antigo, uma mistura de seus livros escolares e as velhas revistas de ciência que ele tanto amava. Mas agora, esse aroma era sobrepujado pelo leve e persistente cheiro de mofo que emanava do assoalho de madeira rangente, uma lembrança constante de que aquela casa, assim como sua vida, estava envelhecendo e se deteriorando sem manutenção. Peter Parker estava sentado na beira de sua cama estreita, o colchão cedendo sob seu peso, as costas curvadas como se carregassem um mundo inteiro. Era o peso da culpa, um fardo que não possuía massa física, mas que o esmagava com mais força do que qualquer viga de aço. O silêncio da casa era absoluto e opressor. Não era apenas a ausência de som, mas uma presença viva que ocupava os corredores. Esse vazio era interrompido apenas pelo tic-tac rítmico do relógio de parede na sala de estar. Antes daquela noite fatídica, aquele som era a batida do coração de um lar feliz, algo que passava despercebido no burburinho das conversas e do riso do tio Ben. Agora, porém, cada clique metálico parecia martelar a ausência de uma voz que nunca mais seria ouvida. Um lembrete cruel de que o tempo continuava a marchar, indiferente à tragédia que paralisara o coração do jovem. Entre os dedos de Peter, o tecido de sua máscara oscilava levemente. Ele sentia a textura áspera e sintética da malha vermelha, um material barato que ele mesmo costurara com mãos trêmulas e esperançosas. Seus polegais percorriam os relevos pretos que formavam o intrincado padrão de teias, sentindo a irregularidade das linhas onde o fio se prendia. As lentes de plástico frio, grandes e brancas, refletiam a luz fraca de uma lâmpada solitária que pendia do teto, criando sombras alongadas nas paredes descascadas. Aquele pedaço de pano era um objeto leve, pesando apenas algumas gramas, mas nas mãos de Peter parecia fundido em chumbo. Era o símbolo de sua dualidade, o poder que o libertava e a responsabilidade que o acorrentava. Sobre a escrivania de madeira, onde o verniz saltava em pequenas lascas, repousavam envelopes brancos com janelas de plástico transparente que brilhavam sobre a luz. Eram contas de luz, gás e telefone, todas com o aviso de atrasada, em letras impessoais endereçadas à sua tia. Peter passou a ponta dos dedos pelo papel áspero das cobranças, sentindo o relevo da tinta. Cada envelope era um grito silencioso por ajuda que May jamais daria, orgulhosa demais para admitir que o sustento da casa morrera com o marido. Eu tenho o poder de um exército nas mãos, a força para erguer carros e a agilidade de um raio, mas não consigo pagar um mês de aluguel. Ele pensou. O pensamento não era apenas uma ideia, tinha o gosto amargo do ferro e a aspereza do fracasso. Decidido a transformar sua maldição em sustento, a converter seu trauma em algo que pudesse colocar comida na mesa, Peter buscou o caminho das luzes. No entanto, o que encontrou foram apenas sombras longas e frias. O cenário mudou para os bastidores de um teatro de variedades decadente, um lugar que outrora conhecera a glória, mas que agora exalava o cheiro de mofo das cortinas de veludo pesado e a poeira acumulada de décadas. O ambiente era um labirinto de tábuas de madeira rangentes, cordas de cânhamo que pendiam como forcas e um eco que parecia devorar qualquer som de esperança. Peter, sob o disfarce de sua máscara, esperava no canto mais escuro, fundindo-se à penumbra para evitar olhares curiosos. Ele ouvia o som de passos apressados de assistentes estressados e o burburinho de vozes cínicas de homens que mediam o talento humano pelo lucro que podiam extrair dele. Ao se aproximar de um grupo de empresários de entretenimento, homens de ternos amarrotados e hálito de café barato, ele tentou demonstrar suas habilidades. Ele saltou para as vigas do teto,
Moveu-se com uma fluidez que desafiava a biologia, esperando que o assombro se traduzisse em uma oferta de trabalho. O que recebeu, contudo, foi o som cortante de risadas desdenhosas, um ruído seco que ricocheteou nas paredes do teatro. "Sinto muito, garoto, mas o show acabou para você antes mesmo de começar", disse um homem gordo de voz rouca e pigarrenta, saturada por anos de tabaco. Ele nem sequer olhou para Peter, mantendo os olhos em uma planilha de custos. Seu desdém ecoava pelas tábuas do palco como um veredito final. "Aquele editorial de hoje mudou tudo. Você viu o que o Clarim escreveu? Ninguém quer contratar uma aberração que o jornal diz ser perigosa. O público quer heróis de queixo quadrado e uniforme militar, não ameaças mascaradas que escalam paredes como insetos. Saia daqui agora, antes que eu perca a paciência e chame a polícia para tirar esse bicho do meu teto." Peter sentiu o nó na garganta apertar, uma pressão física que dificultava a fala. O palco, que em sua mente deveria ser o trampolim para a salvação financeira da tia May, tornou-se subitamente uma gaiola de rejeição. As cortinas pesadas pareciam se fechar sob sua última esperança, abafando o som de seus próprios passos enquanto ele se retirava para a noite fria, sentindo o vento gélido de Nova York chicotear sua pele através do traje fino. Ao caminhar pelas ruas de Manhattan, o ataque não era físico. Não havia vilões para socar, apenas uma agressão sensorial e psicológica constante. O veneno destilado nas bancas de jornal manifestava-se através do som rítmico e agressivo dos jornaleiros que vendiam o medo como se fosse a única notícia que importava. "Extra, extra! O Homem-Aranha é uma ameaça para os seus filhos. Leia tudo no Clarim Diário. O justiceiro mascarado que desafia a lei." Gritava um homem de voz fanhosa em uma esquina movimentada, batendo um maço de jornais contra a palma da mão. Um estalo seco que parecia um tiro para os ouvidos aguçados de Peter. Peter parou diante de uma banca, sentindo o vento gelado agitar as folhas de papel com um som sibilante. Ele não precisava ver a foto borrada na primeira página para sentir o impacto das palavras. J. Jonathan Jameson havia transformado sua dor em mercadoria, sua tragédia pessoal em um motivo para o ódio público. As páginas sendo folheadas pelos pedestres ao seu redor parecia uma sinfonia de julgamento. Cada manchete era uma facada de tinta preta contra sua dignidade, criando um muro de desconfiança que crescia a cada segundo. Ele sentia os olhares de medo das pessoas quando viam qualquer movimento rápido nas sombras, e isso dói mais do que qualquer ferimento. A cena então se desloca de quilômetros dali, em um contraste absoluto entre a sarjeta e as estrelas. No Cabo Canaveral, o metal e a ciência dominavam o horizonte. Na base de lançamento da NASA, o ambiente era preenchido por uma tensão metálica, um vibrar tecnológico que parecia fazer o próprio ar zumbir. John Jameson, o astronauta prodígio, o herói nacional e o próprio orgulho incontestável de seu pai, estava sendo conduzido à cápsula. Os ruídos naquele local eram uma mistura complexa de bips eletrônicos de alta frequência e o fluxo constante e reconfortante de oxigênio passando por tubos de borracha e metal. Peter, que acompanhava a transmissão pelo rádio de um vigilante em um beco escuro, fechou os olhos. Ele podia quase sentir a vibração do solo sobre os pés de John, a energia contida de milhões de litros de combustível prontos para serem detonados. Havia uma solenidade no ar, um respeito quase religioso pelo homem que estava prestes a desafiar a gravidade e as leis da natureza. "Sistemas prontos. Iniciar contagem regressiva final." Ecoou uma voz metálica e calma pelos alto-falantes da base. O eco do foguete ao entrar em ignição não foi apenas um barulho, mas uma força da natureza. Foi um rugido primal que tremeu os ossos de todos os presentes, um som que podia ser sentido no estômago antes de ser ouvido pelos ouvidos. A fumaça branca e espessa subiu como uma nuvem sólida, ocultando a base da torre, e o estrondo ensurdecedor dos motores de combustível sólido rasgou o céu azul, transformando o silêncio da manhã em um hino ao progresso humano. No entanto, a glória foi efêmera. No auge da trajetória, no ponto exato onde a atmosfera começa a dar lugar ao vácuo, ocorreu o desastre. O ronco majestoso dos motores sofreu uma mutação terrível.
O rugido constante e poderoso tornou-se um chiado irregular, agudo e dissonante, como o som de metal sendo retorcido por mãos gigantescas e invisíveis. Um clarão violento, de um amarelo doentio, irrompeu na atmosfera, visível mesmo a olho nu lá de baixo. A cápsula, que carregava o herói nacional, começou a girar de forma errática. Pelo rádio, a voz de John Jameson, antes um exemplo de calma e treinamento militar, foi substituída pelo tom ofegante de alguém lutando contra forças gravitacionais brutais. Houston, perdi o controle dos estabilizadores. A compensação não responde. A cápsula está entrando em rota de colisão. Repito, entrada descontrolada, gritava ele entre arquejos. O pânico na voz do astronauta era palpável, um contraste absoluto com a confiança de minutos atrás. A nave, agora reduzida a um meteoro de metal e esperanças despedaçadas, começou sua queda descontrolada em direção ao solo, deixando um rastro de fumaça negra que manchava a pureza do céu como uma cicatriz. Peter Parker, ouvindo tudo das sombras, sentiu o arrepio percorrer sua espinha. O tempo da dúvida havia acabado. O tempo do herói estava apenas começando. Capítulo 1. O preço do silêncio, parte 2. O mundo parecia ter congelado por um milésimo de segundo quando o rádio emitiu o último grito de pânico vindo da estratosfera. A voz do locutor, antes profissional e contida, quebrou-se em uma frequência de puro terror, ecoando pelas vitrines das lojas de eletrônicos da Quinta Avenida. Peter Parker não precisou pensar. Seu corpo reagiu antes mesmo que sua mente pudesse processar o perigo iminente. Para um jovem comum, aquele som seria apenas uma notícia trágica. Para ele, era uma convocação. Ele mergulhou em um beco estreito e úmido, um desses cortes geográficos entre edifícios que Nova York tenta esconder. O cheiro de lixo acumulado, papelão podre e asfalto molhado criava uma barreira sensorial imediata contra o caos da avenida principal. Ali, naquele corredor de sombras entre prédios de tijolos aparentes, onde a luz do sol lutava para tocar o chão coberto de limo, ocorreu o salto na escuridão. Peter não era mais o estudante apressado, ele era uma força da natureza em transição. Peter arrancou as roupas de civil com movimentos frenéticos, quase violentos. O som seco do tecido de algodão de sua camisa xadrez, sendo jogado sobre uma pilha de caixas de papelão úmidas, ecoou como um chicote no silêncio do beco. O contato do ar frio da manhã contra sua pele nua foi breve, um choque térmico que arrepiou seus poros, mas logo foi substituído pela sensação familiar e reconfortante do tecido elástico do uniforme aderindo ao corpo. Era uma sensação única, quase biológica. O traje, feito por suas próprias mãos em noites de insônia no quarto no Queens, parecia uma segunda pele. Ele sentia as fibras de polímero se ajustando aos seus músculos, apertada o suficiente para não oferecer resistência ao vento, mas flexível o bastante para permitir acrobacias impossíveis que desafiavam a anatomia humana. Ele ajustou as luvas, sentindo o relevo dos disparadores de teia contra o pulso. O frio metálico do aço inoxidável prometia poder e precisão. Ao colocar a máscara, o mundo ao seu redor foi filtrado pelas lentes brancas. O ruído da cidade tornou-se abafado, e o HUD rudimentar que ele instalara focou sua visão, eliminando as distrações periféricas. Com um movimento rápido e instintivo do dedo médio contra a palma da mão, ouviu-se o primeiro som do disparo da teia, um thwip agudo, pressurizado e rítmico. O fio de fluido aracnídeo cruzou o ar como um raio branco, atingindo o concreto frio do topo de um edifício com um estalo úmido e adesivo. Em um segundo, Peter foi içado para cima, a gravidade tornando-se uma mera sugestão, enquanto ele deixava para trás o garoto assustado e assumia o fardo solitário do herói. A viagem até a base militar foi um borrão de adrenalina e vento cortante. O Homem-Aranha cruzava o skyline de Manhattan com uma velocidade suicida, cada balanço lançando-o mais alto, mais perto do horizonte onde o desastre se desenhava. Quando ele finalmente se aproximou da base de lançamento, o cenário era de guerra, mas uma guerra contra o tempo e o fracasso. Ocorria uma invasão sobre o alarme, não de inimigos externos, mas de uma crise que ninguém ali estava preparado para conter.
Os sons das sirenes de emergência eram uma nota única, ensurdecedora e onipresente, que avisava a todos em um raio de quilômetros que o orgulho da nação, a missão de John Jameson, estava prestes a se transformar em uma tragédia de metal retorcido e luto nacional. Peter infiltrou-se no perímetro com a furtividade de um predador, sentindo pelas solas finas de suas botas a vibração dos pesados veículos militares que se deslocavam lá embaixo. De cima, tanques e caminhões de transporte pareciam formigas de ferro frenéticas, movendo-se em padrões caóticos de desespero. O desafio tátil era imenso e exigia foco absoluto. Ele precisou escalar superfícies metálicas lisas e polidas de hangares gigantescos e torres de controle envidraçadas, onde o sol da manhã refletia com uma intensidade cegante, transformando o metal em espelhos de calor. Suas mãos e pés, dotados de uma aderência microscópica que interagia com as moléculas das superfícies, faziam um som de sucção quase imperceptível, um clique constante contra o metal gelado. Enquanto os guardas se espalhavam lá embaixo, seus gritos de ordem misturando-se ao bater rítmico de botas pesadas contra o asfalto, o aranha movia-se verticalmente. Ele era uma mancha vermelha e azul desafiando a gravidade, buscando o ponto mais alto para o seu próximo movimento desesperado. O ar aqui era saturado com o cheiro de combustível de jato e eletricidade estática. Lá está ela, murmurou para si mesmo dentro da máscara, ouvindo o som da própria respiração ecoar no espaço confinado e quente de sua proteção facial. Ele avistou o jato interceptador que se preparava para decolar, as turbinas já cuspindo calor e distorcendo a imagem do horizonte em uma tentativa vã de auxílio. Peter sabia que não chegaria a tempo se fosse a pé. Sem hesitar, ele saltou para o vazio. O momento seguinte foi uma sinfonia de violência e velocidade. O jato contra o vento, a vontade contra a física. O Homem-Aranha não estava dentro da cabine pressurizada. Ele estava do lado de fora, um parasita indesejado agarrado à fuselagem metálica do avião, enquanto as turbinas rugiam com a força de 1000 trovões, uma vibração que sacudia seus ossos e fazia seus dentes baterem. O vento, a centenas de quilômetros por hora, agia como uma mão gigante e invisível, uma entidade física tentando arrancá-lo da superfície lisa do jato. Peter sentia as costuras de seu uniforme serem testadas ao limite absoluto. O tecido chicoteava contra seu corpo com estalos audíveis que pareciam tiros de pequeno calibre. O som era um uivo contínuo, um shhh ensurdecedor que impedia qualquer pensamento que não fosse a sobrevivência mais básica e instintiva. Suas unhas e dedos forçavam o metal, buscando qualquer ranhura mínima, qualquer rebite ou parafuso levemente saliente para ancorar sua força proporcional. A pressão era esmagadora. Lá em cima, rasgando o azul do céu com uma cicatriz de fumaça negra e brasas, a cápsula de John Jameson caía. Ela girava violentamente, um peão em chamas perdendo a batalha para a reentrada atmosférica. O aranha sabia que tinha apenas uma chance, um microsegundo entre o salvamento e a obliteração. Com um impulso que exigiu cada grama de sua força de aranha, ele se lançou do jato em movimento. Por um momento, ele foi um projétil humano no vácuo. O silêncio do vácuo aparente causado pela velocidade extrema foi quebrado pelo som súbito e brutal do atrito da nave contra a atmosfera, conforme ele se aproximava. Ao atingir o casco da cápsula com um impacto que quase o deixou inconsciente, Peter iniciou o que só poderia ser descrito como uma cirurgia de metal em pleno céu. O calor era insuportável. O atrito da reentrada estava tornando o casco da nave escaldante, uma chapa de fritura gigante que emitia um brilho alaranjado e sinistro. Peter sentia o calor atravessar as camadas de seu uniforme e as palmas das luvas, queimando sua pele. O cheiro de borracha queimada e metal superaquecido preenchia seus pulmões. A cápsula girava em um movimento centrífugo violento, jogando o corpo do herói de um lado para o outro como uma boneca de pano. Com a mão esquerda fincada no metal deformado, ele usou a direita para alcançar o compartimento do paraquedas auxiliar. O
O mecanismo estava travado, a portinhola de metal retorcida pelo calor intenso. Ele sentiu a pressão do metal cedendo sobre seus dedos, um rangido excruciante de aço sendo dobrado pela força bruta de um adolescente que se recusava categoricamente a deixar outro homem morrer sob seu olhar. O calor do atrito fazia o ar ao redor cheirar a ozônio, metal queimado e morte. Cada músculo de suas costas gritava em protesto, as fibras musculares sendo levadas ao ponto de ruptura. Com um grito de esforço que foi engolido pelo rugido do vento e não foi ouvido por ninguém, Peter arrancou a peça defeituosa com um puxão seco. Ele não tinha peças de reposição, então usou o que tinha, ele mesmo. Substituiu o mecanismo de acionamento por uma rede de teia reforçada, entretecendo os fios com uma velocidade frenética para criar uma alavanca improvisada e resistente à tração. Agora ou nunca, ele gritou internamente, as cordas vocais tensas enquanto puxava o gatilho manual da rede de teia. O som do paraquedas se abrindo foi como um tiro de canhão disparado a centímetros de seu ouvido. O tranco foi tão violento que o mundo escureceu por um instante. Peter sentiu os ombros quase saírem das órbitas, mas a queda foi freada. A cápsula, antes um projétil mortal destinado a cavar uma cratera na Terra, agora balançava sob o enorme velame de seda branca e laranja, descendo em uma oscilação lenta e rítmica em direção ao solo arenoso da zona de pouso. Finalmente houve o silêncio que precede a queda final. O impacto com a terra foi um baque surdo e pesado, levantando uma cortina de poeira fina e sufocante que cobriu a cápsula como um manto. Peter, exausto, com as mãos trêmulas pelo esforço e o uniforme chamuscado e rasgado em vários pontos, soltou-se da cápsula segundos antes de ela parar completamente. Ele não podia ser visto. Ele se arrastou para trás de uma duna de areia alta, escondendo-se nas sombras projetadas pelos jipes de resgate que já cruzavam o deserto a toda velocidade, as sirenes agora mais baixas, mais constantes. Lá embaixo do seu esconderijo, ele ouviu o som metálico de portas sendo arrombadas com ferramentas hidráulicas. Ele ouviu o suspiro coletivo de alívio dos oficiais e médicos. Pelas lentes de sua máscara, ele viu John Jameson ser retirado da cápsula. O astronauta estava pálido, o rosto coberto de fuligem, mas ele estava vivo. Ele respirava o ar terrestre com dificuldade, mas respirava. Peter observou tudo de longe, seu peito subindo e descendo com força, os suores correndo por dentro da máscara, ardendo nos cortes em seu rosto. Por um breve momento, em meio ao barulho ensurdecedor dos rotores dos helicópteros e aos gritos de celebração dos militares, Peter permitiu-se um pequeno sorriso escondido sobre o tecido vermelho. Ele tinha feito o impossível. Ele tinha salvado o filho do homem que o chamava de ameaça todos os dias na televisão. Ele esperava, com a inocência dolorosa de quem ainda não conhece a crueldade do mundo, que aquele ato falasse por si só. Que pela primeira vez, ao abrir o jornal no dia seguinte, as pessoas veriam um Homem-Aranha não como um monstro, mas como o homem que salvou John Jameson. Ele não queria dinheiro, ele só queria não ser mais o alvo do ódio da cidade que ele amava. Mas enquanto ele disparava sua última teia para longe dali, sumindo na vastidão do horizonte, o som do vento parecia carregar um presságio sombrio. Era um assovio frio, como se a própria cidade estivesse se preparando para retribuir seu sacrifício com uma nova, mais profunda e mais dolorosa traição.